Graça e paz, Ministério Profético. Eu estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo de enriquecimento, mais um vídeo onde nós iremos aprender juntos um pouco mais sobre a ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, antes de iniciarmos, eu queria te convidar a fechar os teus olhos, em seguida pegar o seu papel, sua caneta e juntos aprendermos, amém? Paizinho, vem neste momento capacitar e orientar a vida desta pessoa que está assistindo este vídeo, a se conectar com tua palavra e a entender que já entramos na estação do crescimento. E como um intercessor e como um profeta nas artes, ela precisa entender o seu papel e o seu destino profético aqui na terra. Em nome de Jesus, amém. Estamos nessa série poderosa que vamos dar início com a abertura neste vídeo, que é sobre batalha espiritual e como entrar numa batalha sozinho. É perda total. Se vamos entrar numa batalha, precisamos entrar conjunto com aquele que vence todas as batalhas, que é o nosso Senhor Jesus. Vamos entrar num deserto, então nós precisamos ir guiados pelo Espírito Santo. Então é sobre o Santo Espírito que nós estaremos trabalhando neste primeiro vídeo de hoje. Em seguida, nós teremos um vídeo sobre as vitaminas espirituais, aquela que precisamos estar bem alicerçados para podermos vencer as guerras que estão por vir e as guerras do nosso dia a dia. Imagina agora uma pessoa. Eu não sei se você conhece alguém que você admira ou que olha para ela e diz assim: poxa vida, toda vez que eu vejo aquela pessoa, eu só vejo prosperidade na sua vida. Tudo que ela pede acontece, tudo que ele pede acontece. Caramba, portas e céus abertos sobre a vida dela o tempo todo. Aí você começa a questionar a Deus. Será que o Senhor tem favoritos? Será que eu estou desagradando a Deus em algo? Claro que Deus não tem favoritos, né? Até porque a Bíblia já nos ensina isso. Jesus nos diz, Deus não faz acepção de pessoas. A única coisa que Deus faz é observar as atitudes de cada uma dessas pessoas. Então, daí você já descarta essa hipótese que Deus faz acepção de pessoas. Então, o que faz a pessoa viver nesse estado de progresso, em tempos de pressões, viver num estágio de, poxa, fogo e glória na vida daquela pessoa? E na minha eu só vejo tribulação, só vejo dificuldade. Caramba, para fazer uma viagem, para comprar algo, para pintar uma casa, sei lá, para comprar algo para o meu lar, para comprar algo para mim, para investir nos meus estudos, na minha carreira, sempre tem um empecilho, uma dificuldade. Por que será que sua vida está assim? Então eu quero te ajudar hoje, através desse vídeo, a entender como antes anda o teu relacionamento com Deus, antes de você julgar até o outro, né? O teu irmãozinho ou a tua irmãzinha que está prosperando. Prontos para embarcarmos juntos nessa atmosfera de conhecimento? Vejam só. Deus, Ele não vai te amar mais ou passar a te amar menos. O amor do Senhor para conosco é sempre constante. É linear, sabe? E o que nós precisamos entender é que Deus vai observar as nossas atitudes diante de qualquer desígnio. Então, qual tem sido a atitude daquela pessoa que torna a prosperar dia após dia, mesmo diante de tempos difíceis, dificultosos, de desertos? Você vê um tsunami aparecendo na sua frente e de repente, não mais a sujeira, não mais a cidade destruída e Vessumo sendo reconstruído. Esse processo se dá por uma palavra chamada fidelidade. Quando se há fidelidade, há honra. Então, eu acredito que você quer chamar a atenção de Deus, quer ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, comece a dar credibilidade naquilo que você fala, na forma que você age, como você vem se procedendo no seu dia. Então, conectados a essa palavra, entendemos que existe uma estação para cada coisa de nossa vida. E ouvir os comandos do Senhor através do seu manual principal, que é a Bíblia. Então, se você tem o seu dia a dia, o seu tempo a sós com Deus, seu período de intercessão, seu período de louvor, de exaltação, de busca, de parar para ouvi-lo, de obedecer comandos, até mesmo da sua liderança, da sua cobertura espiritual, você vai ver a sua vida progredindo cada dia mais. Então, acompanha junto comigo a leitura de Oséias, capítulo 4, versículo 5. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, do seu Deus, eu também ignorarei de seus filhos. Então, como podemos conhecer a totalidade de Deus, se Ele é infinito? Mas precisamos ter um relacionamento para entender e compreender a sua vontade. Afinal, gente, eles são 3 em 1. Deus Pai,
Deus Filho e Santo Espírito, ou seja, ele se manifesta em 3 pessoas. Quando ele criou a terra, e a palavra é Elohim, Elohim é uma palavra no plural e não no singular, pois diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Já parou para te admirar no espelho e pensar assim, uau, poxa, eu pareço com Jesus, eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. De vez ou outra, de vez em quando, eu faço essa análise em mim mesma. Poxa, de tudo que ele criou, ele escolheu para eu ser a sua imagem e a sua semelhança. Então é um privilégio termos essa referência que a própria palavra nos diz. Então temos o Pai, nós temos o Filho e temos o Santo Espírito. E é sobre a terceira pessoa da Trindade, e não a menos importante, mas a tão importante quanto as outras, é que nós vamos falar hoje, porque os 3 são um. Onipotente, porque tem poder. Deus é onisciente, porque tem todo o conhecimento. E onipresente, porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu parada numa final de ED, numa final de culto, olhava assim para as pessoas e caramba, cada um de nós tem o Espírito Santo, carregamos o Espírito Santo dentro de nós. E podemos vencer todas as dificuldades se não pensássemos muito no egoísmo, sabe, em nós mesmos e ficássemos presos aos nossos achismos. Então, sabendo que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, caramba, como é? Ele se multiplica, ele reproduz, ou seus ouvidos alcançam a todos, e eu estou vendo apenas uma faísca, eu acho que nem 1% do que é o planeta. E para mim isso aí gera muito, já era uma forma de, caramba, eu não consigo compreender, mas eu não quero me estreitar nesse conhecimento. O que importa é que eu tenho a tua pessoa, Pai, a tua pessoa, Jesus, morando dentro de mim, uma cópia fiel do meu Senhor. Só que ele centraliza a sua presença em algum lugar, tá certo? Exemplo, quando Jesus veio à terra, nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, Pai nosso que estás nos céus, centralizando nos céus. Quando o próprio Cristo, ainda entre os seus discípulos, falava que estava com eles, mas em breve iria para o Pai, os discípulos ficaram tristes. Claro, a tendência de você estar sempre junto de alguém e de repente aquela pessoa dizendo que vai para longe, que não voltará. Então, num período de um tempo, e breve iria voltar, ou quando Jesus se expressava daquilo que ia acontecer mais na frente, eles ficaram tristes. Porém, ele afirmou: olha, é necessário que eu vá para que outro semelhante a mim venha. Você já parou para pensar como é que os discípulos pararam para refletir: quem é este que vem semelhante a ele? Será um outro parecido, que nascerá de mulher, como ele nasceu? Eu não sei como é que eles criaram essa concepção, mas Jesus disse que viria, novamente, mais uma vez, mas que antes de ele voltar, ele haveria um outro semelhante a si. E é necessário que ele fosse. Só que Jesus os animou. Será importante, tá, gente, que eu vá, pois assim será ainda mais presente essa pessoa do que eu. Porque Jesus, ele só podia estar em um local, ele não podia estar em vários, porque ele está no corpo físico humano. Então ele está dizendo assim, ó, haverá alguém, de uma maneira sobrenatural, que estará em todos os lugares ao mesmo tempo e acompanhará vocês. Vamos fazer um exemplo, tá? Agora estou aqui com Pedro e João, falando de Jesus, mas não posso estar com Tiago e nem com Mateus. Porém, quando ele vier, ele poderá estar em todos os lugares. Ele é igualzinho a mim. É importante, então, que eu vá para que ele venha e vocês sejam ensinados. Então, Jesus foi mais uma vez chamados a falar a palavra Paracletos, alguém que vem ao lado. Paracletos, o Espírito Santo, alguém que vem ao lado. Então, vamos para a primeira chave que eu quero liberar para a sua vida hoje. Experiência. Acredito que quando você está numa roda com intercessores, com profetas, com artistas cristãos, com pessoas da sua mesma fé, você deve estar lá ouvindo as experiências dos seus irmãos e também doida para falar a sua também. Que claro, cada experiência que nós temos com o Espírito Santo, cada experiência que provamos com o Senhor é muito boa e agradável. Mas antes, eu quero te fazer ler o que está lá em Atos capítulo 3, verso 19. Portanto, arrependam-se e convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Então, antes da pessoa ela ter a sua experiência com Deus, ela precisa viver o seu novo nascimento. Que é claro que todos que são do Ministério Profético, estão ouvindo esse podcast, esse áudio ou este vídeo, estão entendidos que já nasceram de novo. A conversão, porém autêntica, é quando ela se submete à verdade do Senhor. Porque muitas pessoas podem dizer que sou cristã, acredito em Jesus, me converti, mas não é de verdade um convertido, pode ser até um convencido. Porque muitas das suas atitudes, lembra, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele olha as suas atitudes. Então você pode dizer que
está em Cristo, mas ao mesmo as suas atitudes provam que não. Então a conversão autêntica é quando ela se submete à verdade do Senhor. Gaspar Smith, um evangelista que viveu entre 1860 e 1947, diz: a experiência do homem que roubava seu patrão numa empresa renomada, história verídica contada pelo... Vamos lá? Se você é um crente nascido de novo no Senhor Jesus Cristo, é melhor ser amigo de Deus, tá? É melhor ser amigo de Jesus e do Espírito Santo do que provar do contrário. Então, eu quero te fazer experimentar ouvindo essa experiência, certo? Tinha um certo homem que ele roubava o seu patrão. Ele meio que desviava as rendas. Só que, diante de uma administração, de um evangelista muito importante, ele voltou para Jesus. Ele se converteu de verdade e entendeu que aquilo que ele estava fazendo era errado. Vou resumir toda a história, que é um pouco grande. E aquele homem, ele foi lá, confessou ao evangelista e disse que ele ia perder tudo se ele contasse a verdade daquele patrão, que ele estava roubando o patrão, até porque ele foi chamado para um cargo de importância e ele precisava não ter mais aquela vida errônea. Ele então se arrependeu, reconheceu que o que ele estava fazendo era roubo e estava desviando a verba da empresa do seu patrão. Então, quando você pega uma folha, quando você pega algo que não é seu, é da empresa, isso não fica longe da palavra furtar. Então, se você já experimentou, que besteira, mas se algo para o trabalho, amém. Mas se for desviar para outra coisa, então, que se policie, que se avalie, que se examine e que haja arrependimento. E aquele homem encontrou um arrependimento e chamou o seu patrão e confessou tudo que estava fazendo de errado. Aquele homem meio estatalado, porque o chefe dele era um chefe bem rígido, naquela época, final do século XIX, início do século XX, as coisas eram bem duras. E o estágio para ele era a prisão, era ter que pagar tudo o que ele devia. Então, pela fidelidade e pela verdade que aquele homem se expressou, o seu patrão realmente confirmou que ele estava fazendo errado. Mas que ele era um funcionário tão bom, mas tão bom, que diante da coragem dele de ter falado a verdade, ele não iria denunciá-lo, ele iria trazer para aquele homem uma chance de se recompensar. Passando a reconhecer o seu erro, ele foi bonificado, vamos dizer assim. O que ele ia viver numa cadeia, numa prisão, o seu patrão ele tinha direito de denunciá-lo, ele disse: olha, você vai trabalhar para mim. E mediante o que você for trabalhar, você vai meio que pagar aquilo que você furtou e aquilo que você roubou. Então ele não perdeu o emprego, ele continuou trabalhando naquela área, com certeza ele honrou aquele homem ao qual ele confessou a verdade. E acredito eu que o Senhor também o fidelizou, mostrando que é importante que ele tenha confessado, mas ele pagou tudo que ele havia desviado naquela empresa. Então, se você é um crente que realmente nasceu de novo, você deve ter uma nova atitude de vida, uma nova maneira de falar, uma nova maneira de se vestir, uma nova maneira de se comportar. Exemplo, nós mulheres, que somos muito vistas, temos doutrinas, certo? E temos também a doutrina do Espírito Santo. Eu não sei você, mas tem certas roupas que às vezes a gente se sente desconfortável a olhar no espelho e, poxa, parece legal, mas ao mesmo tempo vem aquela nota assim, aquele arranho do Espírito Santo, sabe? Será que isso tá bom mesmo? Será que essa parte do meu corpo não tá muito acentuada? Mulheres que têm muito quadris, muito busto, tipos de roupas, de short. Nós somos de uma doutrina onde nós não temos a prática de usar saias longas, vestidos longos, mas é necessário a gente saber como se vestir bem, sendo elegante, sendo cristã, e não transparecendo uma sexualidade, mas não deixando de ser bonita, não deixando de ser confortável também bem apresentável. Então você pode sim se depilar, você pode sim usar uma maquiagem, sem exageros e extravagância. Não gosto muito, no máximo um batom, uma make de leve, mas isso eu falo das mulheres, mas hoje a ideia dessa figura também não está só nas mulheres, nos homens também. Às vezes, antigamente, a gente só via as mulheres com uma roupinha mais, compacta. Mas hoje em dia as calças masculinas, elas têm esse certo estilo, né? Tem uma variedade muito grande hoje também para roupas masculinas. A vaidade também do homem tem crescido, então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Que isso não venha a difamar a casa ao qual o Espírito Santo habita. Agora você é uma nova criatura, eu e você temos a marca de Cristo em nós, então devemos sim transparecer a santidade. E quando você se torna uma pessoa de ministério de linha de frente, como é o ministério profético, aí que o cuidado é maior. Então, você pode ter o costume de usar um short, mas que tipo de short você tem vestido? Será que aquele ambiente é um ambiente certo? Eu sou do tipo de pessoa que não é porque eu não estou num ambiente de igreja que eu posso avacalhar, desculpa a expressão, mas eu posso
ser uma pessoa que tem um certo cuidado, um certo zelo no ambiente que eu estiver. Até porque é a nossa essência, é a transparência de quem nós somos. Então, se avalie no seu modo de se vestir, no seu modo de comer também, no seu modo de falar. De vez em quando saem algumas piadas que não agradam ao Espírito Santo, você vai sentir aquele incômodo, conversas, tudo isso são figuras de uma velha criatura que por vezes ou outra vai querer ressuscitar na sua vida. Por mais que você se veja, mas eu me consagro, eu jejuo, mas de repente está lá você concordando com uma coisa sobre a vida de um irmão, em vez de estar orando, isso é uma fofoca, porque a pessoa não está presente, e dentre outras causas. Mas eu não me vejo em nenhum desses perfis. Mas é bom a gente se avaliar e se policiar todos os dias, tá bom? Porque o Senhor Jesus Cristo, o nosso melhor amigo, está perto de nós através do seu Santo Espírito. Então veja o que diz aqui o livro, que diz em João, capítulo 14, verso 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós vos conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Tem a parte que diz assim, a fim de que você esteja sempre convosco. O nosso Consolador, o Espírito da verdade. Lembra do caso do rapaz, do patrão? Ele experimentou a verdade e a verdade libertou ele, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque não vê. Quem que não vê? Aquele que não crê em Cristo, aquele que não segue as doutrinas cristãs, aquele que não reconhece Jesus Cristo como seu Salvador de fato, apenas acredita que Ele existe, acredita que Ele vivenciou tudo aquilo, mas não escolheu seguir a Jesus de uma maneira mais intensa. Então, por aquela pessoa não ter aquela prática, como é que o Espírito Santo vai habitar num lugar onde há contendas, onde há bebedices, onde há confusão, onde há glutonaria, onde há sexualidade, onde há todo tipo de carnalidade? Fica difícil. Não sei você, mas eu entrar numa casa onde tem sujeira e bagunça, eu me sinto logo agoniada. Dá vontade de pegar a vassoura, varrer, limpar aquele ambiente. Porque, sabe, a natureza de Deus mora em nós. E a natureza do Senhor é a natureza limpa. Ele requer uma casa limpa, organizada, cheirosa. Assim como é o nosso ambiente, a nossa casa, tem que ser a nossa vida. Cuidar bem do templo do Espírito Santo é dizer assim, Senhor, eu quero viver mais nessa terra porque eu te amo. E eu quero dar muitos frutos para ti. Então, Deus Pai, Deus Filho, enviar o Espírito Santo, o outro Consolador, para tomar o lugar de Jesus nesta terra. Mas alguém igualzinho a ele. Ele vem em nome de Jesus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então o Espírito Santo deve ser para nós o que o próprio Jesus foi para os seus discípulos. Quando estava em carne aqui na terra. Jesus caminhou, Jesus conversou, Jesus teve comunhão com eles, ele dirigiu aos seus discípulos de uma maneira simples, ele exortou, ele protegeu. Nossa, Jesus foi um amigão, tá bom? Ele disse, eu vou embora, gente, mas enviarei outro para andar com vocês, ser amigo de vocês e estar com vocês. Até Jesus disse, não nos chamo mais de escravos, de servos, mas vos chamo de amigos. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vão e dê fruto, e frutos que permaneçam. Então, que tipo de árvore você tem sido? Uma árvore que não reconhece nem que tipo de fruto dá? Ou aquela árvore que sabe que tipo de fruto tem dado? E que é um fruto permanente e espera a estação apropriada para dar aquele fruto. Lendo o Salmo 1, nesse fluxo profético que estamos, o Senhor me fez fazer uma reflexão. Olha, tem árvores que dão frutos no inverno, no outono, na primavera e no verão. Porém, tem árvores que dão frutos em todas as estações. Mas é do perfil daquela árvore. Agora tem um certo tipo de árvore que só vai dar fruto naquela determinada estação. Tipo o caqui, que é uma fruta que é muito comum no outono. Então, precisamos entender que tipo de árvore nós somos. Que tipo de fruto nós temos dado. O Espírito Santo é a pessoa ideal para te esclarecer tudo isso. E você não pode se referir à pessoa do Espírito Santo, eu não estou falando qualquer coisa, eu estou falando a pessoa do Espírito Santo, como se ele fosse qualquer coisa. Devemos tratá-lo como trataríamos Jesus, como um amigo, como alguém que estivesse aqui ao teu lado e estivesse te ajudando, te consolando, te confortando, te encorajando para prosseguir um pouco mais. Caramba, você não está vendo em carne, mas você sente no seu espírito. Você honraria e reverenciaria o Senhor Jesus? Então faça o mesmo pelo seu espírito, porque ele mandou alguém igualzinho a ele. O Espírito Santo ministra a nós de muitas maneiras. E eu queria te fazer refletir de qual maneira o Espírito Santo tem ministrado sua vida.
experiências e mais experiências nós poderíamos falar aqui neste vídeo. Então, vamos lá. Eu tenho sido muito tratada pelo próprio Espírito em relação a votos, a propósitos, a periodicidade de jejuns, na própria palavra de Deus, onde ele mais me confronta, é na sua própria palavra. Então você está lendo lá aquele capítulo e de repente, um versículo que chama a sua atenção e diz, poxa, se enquadra direitinho com a minha vida. Também tem me carregado muito. Olha, ele é assim, ele está lá em Salmos capítulo 20, verso 7, que diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no nome forte do Senhor. Na versão que eu li estava assim, tá? Na versão, acho que é NBV ou NVI. Em outras versões você pode ouvir de outra forma, mas essa questão de eu não tenho que confiar nas coisas somente que o homem faz. Eu preciso confiar na palavra de Deus, naquilo que ele disse para mim fazer. Então, uma das experiências que eu mais tenho com o Espírito Santo é nessas provas, que eu preciso abnegar algumas coisas, preciso abrir mão de algo para ter crescimento de outro lado. É que nem uma árvore, para ela crescer mais bonita, ela precisa ser o quê? Podada. Então, coisas precisam ser cortadas da sua vida, como foi cortadas da minha vida, para que eu veja o crescimento chegar. O Espírito Santo, ele também nos convence. Vamos lá, mais uma vez, lá em João, capítulo 16, versos 7 ao 9. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Eu estarei enviando ele. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado. Olha, ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo do pecado, porque não crê em mim. Então, a única coisa que nós temos que nos preocupar é, eu só preciso obedecer. Quem vai convencer as pessoas do pecado, dos seus erros, das suas injustiças, não sou eu, mas sim o Espírito Santo. Então, quando tiver um momento de quebrantamento, num momento em que as pessoas estão ali sendo quebrantadas, vocês lembram dessa palavra, Espírito Santo? Por favor, vai naquela vida, desacorrenta ela, convence ela do seu pecado, do seu erro. Traz à memória dela aquilo que traz esperança, que essa mensagem que ela acabou de ouvir traga vida e ressuscite e refrigério, traz força ao seu espírito para que ele se liberte e consiga declarar que ele precisa de Jesus, que ela precisa de Jesus. Então, sem o poder da convincente do Espírito Santo, né? Sem a persuasão do Espírito Santo, a gente não consegue nada. Mais uma vez, não é pela força do teu braço, mas é pela força do Espírito Santo que a gente deve seguir a nossa rota profética. Você nunca teria percebido sua necessidade do Salvador se antes ele não tivesse te encontrado. Então, desde a minha conversão, desde o meu período que eu me arrependi, reconheci que eu era uma pecadora, que eu precisava de Jesus, que a minha vida, eu não consigo mais imaginar sem ele. Eu acredito que você também deve ser assim. Ninguém voluntariamente desistiria do seu pecado e daria as costas a este mundo em verdadeiro arrependimento, exceto quando o Espírito Santo coloca seu dedo no coração daquela pessoa e convence ela da perniciosidade e da malignidade do seu pecado. E lhe mostra que ela está debaixo de maldição e que Deus está querendo libertar ela e salvar ela de um inferno e de uma morte eterna. E para trazer mais convicção a essa palavra, eu queria que você se conectasse comigo e lembrasse de quem você era antes de Jesus. Como é que você se comportava, como é que você se vestia, como você falava. Então, eu acho que não é nem muito agradável de se lembrar. Por isso que nós, como intercessores, temos que ser bem realistas em nossas orações e pedir, clamar e falar especificamente tipos de pecado que pessoas estão aprisionadas. E somente com a ajuda do Espírito Santo, elas podem ser libertas. Então, intercessor, esse podcast não é somente para edificar a sua vida e te mostrar a importância do Espírito Santo, mas te fazer reconhecer que você é a voz intercessória que está clamando por aquele que está aprisionado e cego no mundo do pecado. Então, o Espírito Santo, ele nos atrai, certo? Como um imã, ele nos atrai. Você acha que vir a Deus foi uma ideia sua? Vou repetir mais uma vez. Olha, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vais e dê fruto, e fruto que permaneça. Vai lá em João 15 e confere isso que eu estou falando. Não foi você que escolheu Jesus, mas ele te escolheu primeiro. Desde o ventre da sua mãe, que ele já estava ali, procurando te trazer para esse mundo de paz, a esse lugar de reconhecimento, de filiação. Por mais que esse mundo esteja obscuro, mas nós sabemos que em Jesus nós conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel. E se ele não tivesse seguido você, até cansá-lo, e te mostrar que existia um erro no teu caminho e você precisava sair daquele caminho largo e entrar no caminho estreito, você não estaria onde você está hoje. Então, quantas outras vidas você não quer ver também neste mesmo caminho? Sua família, sua irmã, seu irmão, seu marido, sua esposa, seus filhos. Quem mais você desejaria estar nas bodas do noivo? No dia da grande colheita. No dia do juízo eterno, essa pessoa ser julgada justa e estar entrando no gozo do seu Senhor. Então,
vou te contar um pouco da minha experiência de conversão. Então, antes de Jesus, eu era uma pessoa muito medrosa, uma pessoa que era muito ligada à palavra medo. Medo e das coisas que, querendo ou não, de uma figura de religiosidade e sincretismo religioso que vivia a minha família materna, que era uma mistura de religiões afrodescendentes com catolicismo romano. Então, era uma bagunça muito grande. Então, eu não poderia entrar naquele meio e sair ilesa. Então eu estava sendo atacada constantemente. Uma das formas que o inimigo mais me atacava era no medo. Eu tinha medo de escuro, tinha medo de sair com uma grande multidão. Eu vivia na barra da saia da minha mãe mesmo, de fato. Meus tios falavam assim, leva essa menina para um psicólogo. Eu lembro que minha mãe falava assim, o psicólogo dela é Jesus. Não tirando, tá? A importância e a menção do profissional dessa área, eu acho muito pertinente. Naquela época eu não tinha ainda essa ideia, então muitos dos meus medos e frustrações eram diante de uma entrega que não estava sendo muito saudável para a minha vida, e ainda sendo criança. Então, quando Jesus me abraçou, eu já ficava curiosa quando minha tia chegava na casa da minha avó e começava a falar de Jesus. Só que ela era muito direta, ela era pro Apocalipse. Olha, o caminho é esse. X ou Y, tu quer ir pra onde? Pro caminho X, tu vai estar aí numa porta larga, e o caminho Y, tu vai entrar sozinho, mas vai ter a vida eterna. Enfim, ela era bem escatológica nesse sentido, mas era a forma e a linguagem de amor que ela aprendeu. E mesmo nessa insapiência, não sei se essa é a palavra certa, mas ela conseguiu atingir meu coração. Meu pai já estava sendo evangelizado, eu lembro na época por um colega de trabalho, quando toda a minha família aceitou a Jesus. Mas eu lembro que minha conversão não foi somente no dia que eu levantei a mão da igreja ao qual eu e minha família dissemos sim, né, nos declaramos publicamente, mas foi no dia de uma última sessão, onde existia na casa da minha avó, né, que tinha um processo de culto afro lá, e eu decidi não mais participar daquele local, porque aquela entidade chegou e falou que já tentou de todos os tipos para cima de mim, mas aquele grandão ali não deixa. Então ele me chamou a atenção, quem é esse grandão aqui que não tá deixando? Quem é esse? E eu não tava enxergando ninguém, eu olhava pro lado, quem é? Eu saí correndo, de uma disparada só, e barrei na minha tia que já estava indo para casa. E quando chegava esse horário ela não queria ficar, porque ela não concordava com aquilo, então ela precisava sair, ela sentia de sair, certo? Então foi no momento que ela disse, filha, ela não lembra, tá, gente? Toda vez que eu falo isso pra ela, toda vez, mas eu não me lembro disso, mas eu me lembro. O mais importante que ali, tia, a sua vida foi importante pra minha vida, e hoje eu estou aqui em Jesus, porque a senhora lançou aquela semente e ela brotou. E hoje, né, eu acredito que eu tenho sido uma árvore que dá fruto, sim. E naquele momento Jesus me alcançou, o Espírito Santo disse, olha, somente aceita, somente vai. Então, eu fiquei à busca de igrejas na época. Ela disse, olha, vá num lugar onde eu menos adore a Jesus. Foi a única coisa que ela falou, tem que ser um lugar que não tenha nada, só seja Jesus o centro, Jesus o centro. Então, até chegar esse dia, lembra da questão do sacerdócio, da importância do homem, a figura paterna, né? Meu pai ainda, casado com minha mãe naquela época, ele foi o primeiro a ser alcançado nesse sentido. Meu irmão também já tinha se convertido na igreja adventista. E depois toda a minha casa já estava ali, dizendo sim para Jesus. Então, eu acredito até hoje que aquele grandão, que ela falou, caboclo na época, mas não era nenhum tipo de outra entidade, não. Era um anjo do Senhor. Porque a gente sabe que desde que nascemos, o Senhor nos envia anjos para nos guardar, para nos proteger. E aquele anjo estava me acompanhando. Eu digo que era o meu anjo, né, que me acompanha desde o nascimento e que me livrou daquele tipo de ataque maligno. Meu corpo, ele hoje é sarado, ele hoje é curado, ele, graças a Deus, não foi entregue para nenhum outro tipo de tradição ou crença, cultura, seja lá como o mundo venha a predizer, mas hoje eu estou sendo, cada dia mais, eu me coloco em periodicidade de consagração, porque a gente tem que ficar, já tomaram, né, da mesma bebida, mas hoje estão aí, descaradamente no mundo, e parece que fica até pior, gente, porque você fica até com vergonha daquilo que a pessoa está vivendo, porque parece que o mundo vai acabar amanhã, a forma que as pessoas se entregam, sabe, ao pecado. Mergulhe, não é à toa que a palavra diz que uma vez a casa limpa, né, ela se torna livre mais uma vez, para que mais sete, aquele que vinha chame mais sete e ali habite, e ali faz a festa, e a vida daquela pessoa fica cada dia mais um escândalo e uma vergonha. O motivo que a gente sabe é que precisamos orar até por estes que foram e precisam voltar. Mas dando continuidade agora, existem aqueles que estudam o crescimento de uma igreja, certo? E que aconselham que sejam feitos cultos, que sensibilizem aqueles que buscam. Eles dizem que devemos ser sensíveis a todas as pessoas e que estão buscando ao Senhor. Verdadeiramente, nenhuma delas está buscando o Senhor, tá? Você não precisa de um mover na sua igreja, você não precisa de um evento diferenciado para que você sinta a presença do Espírito Santo. Você somente precisa buscá-lo. Então, é a busca.
Não há quem busca a Deus, é o que diz Romanos 3:11. Porque não há quem busca, não há ninguém que vai o achar. Então buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vai ter uma vigília, você vai ficar esperando quando o pastor vai declarar que vai ter uma vigília. Por que você mesmo não faz sua própria vigília? Por que você não para e também não precisa esperar um ministro de louvor puxar e você não dá o seu próprio louvor a Deus? Então, tem coisas que a gente não precisa esperar por outros, a gente precisa somente começar a fazer. Nós jamais teríamos vindo a Jesus se não tivéssemos sido atraídas e alcançadas e ensinadas pelo seu Espírito. Então, a segunda experiência que nós temos depois de estar em Jesus é o batismo no Espírito Santo. Eu acredito que você que está escutando este áudio, ouvindo este podcast de outra forma, assistindo, não sei, você deve estar se vendo assim, poxa, eu nem me recordo, ou me recordo quando foi o meu batismo, eu sei que foi algo surreal. Só sei que foi algo sobrenatural. E cada dia mais eu quero experimentar dele. Eu sei que eu desejava, eu ansiava. Eu lembro do ano exatamente, 1998. 1998, século XX. Eu vi um povo queimando por Jesus, falando aquelas línguas diferentes. E eu quero isso que eles estão vivendo. Eu quero viver isso também. Eu desejei, eu ansiei. Eu fiquei buscando, até que a minha mente não bloqueava mais nada do que eles estão falando. O que é isso? Parei de fazer essas perguntas e me entreguei totalmente. Aí sim eu senti o que os nossos irmãos lá em Atos sentiram. Então, Atos capítulo 1, do verso 4, 5, 8 diz: certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E eu lhes respondi: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão, olha só, nós saímos de uma série chamada Exousia, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você pode dar uma glória a Deus aí onde você está? Você pode dizer um amém, assim seja, assim também na minha vida? Você já recebeu, então olha, é hora de você, às vezes tem que sair mesmo da Jerusalém, porque já recebeu. Mas enquanto não recebeu, fica lá na Jerusalém, ok? Vai ter o tempo de você ir para a Judéia, para Samaria, até chegar ao confim das terras. Porque é isso que Deus nos permite viver. E eu tenho tido muitas visões mesmo, de pés descalços. Pés caminhando descalços. Muito, muito fortes as visões que têm vindo sobre minha vida. E eu pergunto: Senhor, o que é que significa esses pés descalços? E nada mais, nada menos que o evangelismo. Cada vez mais presente. O Espírito Santo dentro de nós. Você crê que onde você estiver, a palavra, a mensagem, as boas novas dele vai ser pregada. Então, a primeira vez que ficamos cheios no Espírito Santo, temos recebido sobre a nossa vida poder sobrenatural do Espírito. A palavra dunamis, que significa poder explosivo de Deus, né, traz essa experiência. Então, a minha experiência com o batismo do Espírito Santo pode ser diferente da sua. E se você está ouvindo este podcast ou assistindo, deixa aí nos nossos comentários como foi a tua experiência com o batismo. Eu já vi pessoas dizendo assim: poxa, eu duvidava tanto e eu não precisei de um mover nenhum. E eu estava na minha cozinha e disse: se isso é verdade mesmo, eu queria experimentar. E naquele mesmo momento a pessoa começou a falar em outras línguas. Vê que coisa linda. Já teve pessoas também, que foi o caso do meu marido, buscando vários tempos, meu Deus. Depois de quase 20 anos, ele foi queimado pelo Espírito, porque ele realmente parou de colocar o conhecimento, as letras, as ciências, e entendeu que ele também podia receber. Minha mãe também, ela recebeu de uma forma muito linda. Eu lembro que o Senhor me deu uma visão que ela precisava fazer tal atitude. Quando ela praticasse aquilo, o Senhor tocaria nela. E eu lembro que eu vi o anjo tocando e ela ficava bem brilhante. E aquilo aconteceu. Eu disse: mãe, eu chamo ela assim: olha, a senhora tem que fazer isso. Aí deu o celular pra ela fez a ação que ela devia ter feito. Eu sei que teve um evento na nossa igreja, eu não lembro se foi um DNA Prayer ou se foi uma vigília, eu só sei que o pastor só anunciou: quem quer vir aqui receber o batismo do Espírito Santo? Ela, antes de chegar lá, ela já foi falando em línguas, já foi sendo batizada ali. Então, quantas outras pessoas não teve essa experiência e não ansiou por ela? Então, se você já teve, e muitas vezes você limita a ação do Espírito Santo dessa forma, fale. Quanto mais você, olha, minhas vezes as filhas falam assim: mamãe, de repente a senhora está falando em línguas. Ele mora dentro de mim, minha gente. Ele mora dentro de vocês. Eu não sou diferente de vocês. Temos o mesmo Pai. O mesmo Espírito habita em nós. Então é só você, se ligou.
tá um dia difícil, começa lá bem baixinho, começa orando em outras línguas. Com certeza você vai se acalmar. Eu escutei isso do meu pastor e eu acredito que isso também possa te fazer edificar. Quando você estiver naquele dia bem tenso, fica orando baixinho no Espírito. Tá com medo? Fica orando baixinho no Espírito. Ativa o Espírito Santo dentro de você. Então, o Espírito Santo, ele nos ensina. Lá em Atos capítulo 16, verso 14, diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiátira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que atender as coisas que Paulo dizia. Ele abre o nosso entendimento para o Evangelho. Antigamente, antes de Jesus, eu abria a Bíblia e não entendia, era patafina nenhuma. Nada. Caramba, que linguagem difícil, muito difícil de entender. E era na revista atualizada Almeida, tá? A Bíblia que tinha lá na minha casa, na minha família. Depois que eu aceitei a Cristo, que eu aceitei Jesus, o Espírito Santo começou a abrir o meu conhecimento. Eu comecei a entender, uau, meu Deus, eu estou entendendo aquilo que eu não entendia. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está aqui. E eu sempre tive uma paixão por ensino, né? Não à toa que eu tenho essa profissão, secularmente falando, sou professora. E já tinha esse prazer de ensinar. E eu entendo muitas vezes quando o Espírito Santo diz, Ana Carla, pare, olha, vá por esse caminho, não é assim, filha, corrija essa linguagem, corrija essa atitude, tira essa cara feia. Gente, eu escuto nessa maneira que eu tô falando aqui com você. Às vezes até na minha própria sonoridade. Às vezes vem uma voz de alguém amigo, mas o Espírito sempre, ele nos ensina, ele está constantemente nos ensinando. Então, o Espírito Santo, ele nos corrige porque ele nos ama. Assim como um pai, uma mãe corrige um filho quando ele está fazendo alguma coisa que ele não reconhece que está errado, faz uma birrinha na hora, assim também somos nós. Mas é importante a gente reconhecer que mesmo às vezes adultos, um pouco mais de idade, mesmo sendo um diamante, você também pode errar e pode falhar. Então temos que ser maduros, humildes suficientes, para reconhecer que erramos e pedir perdão ao nosso Senhor. E mudar as nossas atitudes. Lembra? Deus não está observando as pessoas apenas pelo que elas fazem, mas como fazem. Ou seja, pelas suas atitudes. Se você birra o tempo todo, reclama o tempo todo, murmura o tempo todo, e depois vai lá falar da graça e do amor de Deus, como as pessoas vão te dar credibilidade? E até o próprio Deus vai ficar assim. Agora eu estava reclamando, estava xingando, estava falando que ia estar emburacada, cheia de lama, e agora está aqui me pedindo tão bonitinho, né, gente? Não é assim que o filho da gente faz? Ô mãe, minha filha é assim, ô mãe. Aí a Lisa abraça, dá beijo. Aí na hora que eu peço, ai, não sei o que é. Acontece. Um dia você também foi filho, filha, já deve ter birrado com seu papai e com sua mamãe, mas é nessas horas que a gente está sendo visto. Então, vamos nos policiar. O Espírito Santo abriu o coração das pessoas para que elas pudessem entender o Evangelho. Assim como abre o nosso coração quando nós falhamos. E às vezes nós queremos birrar e não entender, mas vamos aceitar a correção. Sem o Espírito Santo, as pessoas não conseguem entender as coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se decidem espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2. Há pessoas que colocam marcas no seu corpo para tatuar aquilo que elas acreditam, que admiram, que gostam. Sinceramente, eu nunca tive vontade de colocar esses tipos de selos no meu corpo. Desde jovem, desde criança, eu já não tinha uma simpatia muito com essas coisas, até porque, eu não sei se é uma visão muito além, mas você vai envelhecendo, né, minha gente? A pele vai cair, vai ficar meio estranho. Uma marca, uma mancha, outras ficam meio esverdeadas, enfim. Se você já tem e não tinha conhecimento do que era e do que praticava, eu acredito que a gente não tem essa necessidade de marcar o nosso corpo. É diferente, você coloca uma maquiagem, depois remove ela. Mas algo que vai ficar gravado. Eu estava passeando, meio que caminhando na orla, onde eu moro, e vi um jovem muito novo, e o pescoço do menino, até a metade do rosto, toda marcada, toda tatuada. Ou seja, caramba, eu fiquei pensando, como esse rapaz ficar mais velho? E se ele quiser arrumar um emprego? Ele vai ter que ser muito bom no que ele faz, porque não traz uma visibilidade muito agradável. Até mesmo a aparência. É muito bonito quando você tá jovem, até um lacinho que você coloca assim no cabelo, fica lindo, perfeito. Juventude por si só já é bonita. Eu escutei isso de uma senhora quando ela olha pra mim. Poxa, não vou ter maquiagem. Ah, minha filha, não precisa se preocupar com isso, não. A juventude por si só é linda. Você tá bonita. Aí eu saí toda desconfiada de junto daquela senhora. E ela era bem vaidosa. Gostava de colocar muitas maquiagens, muitas coisas. E eu, caramba, por que ela falou isso? Eu fiquei meio sem entender e fui continuar o que eu estava fazendo. Já estava na igreja. Enfim. Mas eu quero levar você a esse entendimento de selo. Nós temos um selo em nós. Que as pessoas não precisam ver a marca no nosso corpo físico, mas elas vão reconhecer e vão sentir e vão perceber algo diferente. Deixa eu dizer como o mundo espiritual ele vê esse selo. Sabe por quê? Efésios 1:13 diz. Também vamos. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.
Então não preciso que esse mundo físico veja. O mundo espiritual está vendo. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Tem uma canção que dizia: eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito o seu nome. E assim, que eu não lembro do restante da canção, eu seguia no início da minha fé cantando esta música, entendendo que eu tenho uma marca de Cristo. Eu achava que tinha que usar uma saia longa, uma camisa de manga aqui, andar com meu cabelo partido no meio e presinho assim, ou no coque e tudo mais. Nada contra, gente. Mas não é isso que vai provar que somos cristãos. Você pode até se vestir desta forma que eu falei, ter uma vida toda errônea. Aí eu ia para os shows gospels da vida, que tinha na época, e aquelas meninas que eu achava que era super santa dos santos, estavam lá na maior bagaceira, fazendo aquilo que não devia, longe da sua liderança, longe dos seus pais. O que é que você tem feito com o selo que você tem sido marcada? Você tem trazido vergonha ou tem trazido honra? O ministério do Espírito Santo não cessa depois que você é salvo. Ele sela você no corpo de Cristo, certo? No corpo de Cristo. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Ele está à procura de vocês, os santos, os selados. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. 2 Timóteo 2,19. O selo é o carimbo que designa a propriedade, uma transação terminada. Quando você é salvo, você é marcado, selado e liberto pelo Espírito Santo de Deus. Então, nada vai nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente e nem do porvir. Nada poderá nos separar. Nós somos marcados, nós somos selados e nós temos a marca de Cristo em nós. O Espírito Santo habita em mim e habita em você. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes a parte de Deus? Algumas pessoas, isso aí tem em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Algumas pessoas, elas pensam que Deus habita em um auditório de uma igreja, gente. Um templo. A gente tem essa mania de falar: eu vou à igreja. Não, você vai ao templo. Vai cultuar junto com a igreja, com a noiva de Cristo. A igreja não é o santuário. A igreja somos nós. Eu estou aqui na minha casa, você está na sua. Onde você estiver, você está sendo e deve ser igreja. Agora, o templo, quando todos os santos se reúnem, ali está a noiva, a igreja de Cristo. Então, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele vem para viver em nós. Quando você é salvo, todo lugar é um lugar santo. Toda a parte do seu corpo tem que ser santificada. Nós estamos no período de santificação, de consagração, de separação. E embora sejam 21 dias, é um tempo onde Deus está permitindo você viver algo diferenciado. O que é que você tem aprendido ao longo desse processo, desse propósito, desse jejum? Então, você já não pertence mais a você mesmo, não. Você não tem suas escolhas. A gente não tem escolha. A gente tem que escolher aquilo que é bom e agradável, que vem do nosso Senhor. Então, o sangue de Jesus foi derramado sobre nós para glorificar a Deus em nosso corpo. Então você é o templo do Espírito Santo de Deus. Então eu quero terminar este vídeo te trazendo algumas chaves de reflexão. Chaves para você, como intercessor, orar. Ao orar, você vai se dirigir ao Pai conforme Jesus ensinou. Uma oração de petição. Tá? Pai nosso que estás nos céus. Te adoro, te santifico, te regozijo. Então antes de você pedir, adore, glorifique, exalte o nome do Senhor. Mas para adorar e ter comunhão, ajuda no dia a dia com um amigo de todos os três. Então você vai orar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito. Quando eu estou falando Deus, Pai, eu penso sempre que é os três que eu estou conversando. Tem horas que eu falo Espírito Santo, tem horas que eu falo Jesus, tem hora que eu falo Deus, tem hora que eu falo Paizinho, tem hora que eu só quero chorar na presença dele, tem hora que eu paro somente para ouvir, tem hora que apenas eu fico só louvando e adorando. Gente, é o nosso Pai, nós temos lugar, nós temos espaço na casa do meu Pai, do nosso Pai. Desse meu é a intimidade, mas é do nosso Pai. Então os três devem ser adorados. Porém, quem está aqui na terra conosco e dentro de você é o Espírito Santo. Tem que ter contato com o Espírito Santo. Olha, eu estou querendo pecar nessa área. Ela vem de novo aquele negócio. Ai, Jesus, vem cá, teu Espírito, o Espírito Santo, vem aqui, me ensina. Todos os dias quando você for trabalhar, quando você for para a sua escola, quando você for para a faculdade, quando você começar seu dia, convide o Espírito Santo para participar dele. Já traga aquela essência, preciso. O meu dia só vai ser bom, Senhor. O meu dia só vai ser bom, Espírito Santo, se eu estiver me acompanhando. Me ajuda. Eu tenho coisas para fazer na escola. Me ajuda a concluir essa coreografia. Me ajuda a finalizar esse corpo coreográfico. Me ajuda a concluir essa disciplina. A concluir essa matéria. Tudo, mesmo que seja coisa assim, poxa, até isso. É, até isso. A gente precisa desse convite especial. Agora, você precisa orar. Orar acreditando que os três devem ser adorados. Porém, o Espírito Santo é o foco principal quando você estiver intercedendo. Quando até mesmo você não souber o que orar. Lembra que diz a palavra de Deus?
O Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Fica lá orando em línguas. Não sabe o que pedir? Fica lá. Fica, porque o Espírito Santo está te usando. Sabe? Já aconteceu várias vezes eu estar orando em outras línguas e ouvir nomes de pessoas. Já aconteceu de eu ouvir em outras línguas idiomáticas. Já aconteceu de eu pedir, estar cantando também em outras línguas idiomáticas. Então, eu acredito sim que o Espírito Santo faz isso. E eu amo, eu tenho uma pauta, às vezes eu sigo a pauta do profético, mas é muito bom a gente também receber a pauta dos céus e entender a atmosfera daquele momento, da situação da igreja, da tua casa, da tua família e levar isso em cativo ao Senhor. Sabe? Não viva uma rotina, não viva algo pragmático, mas deixe que o Espírito Santo tenha total liberdade. Em uma última sala de intercessão, no ED, eu e a intercessora Érica estávamos servindo nesse dia, intercessor e profeta, tivemos uma experiência surreal. Eu estava ali somente confortável, querendo somente fazer, liberar a pauta, mas o Espírito Santo jogou uma rota ali e eu tive que ser totalmente entregue àquela rota. E se quiser me entregar uma vigília sabendo que eu tenho que fazer uma vigília, um dia eu estava tão cansada, será que eu vou conseguir me entregar essa vigília? Embora foi num tempo pequenininho, mas eu consegui fazer. Ele está vendo que você não precisa esperar, está vendo que você pode me entregar, está vendo que você consegue. Antes de a gente pedir aos outros e dizer aos outros o que a gente tem que fazer, nós precisamos ser os primeiros a viver isso. Então, como um bom e como uma boa intercessora, tenha o Espírito Santo como seu amigo todos os dias, o Paracletos. Aquele que é igualzinho a Jesus mora dentro de você. Eu queria agora terminar este vídeo orando pela sua vida. Pai eterno, Pai querido, estou aqui com minhas mãos em posições para alcançar a vida desta pessoa que chegou até aqui neste vídeo, que recebeu, que foi edificada, que foi moldada e que assim como tu tem me ensinado ter o teu Santo Espírito como meu amigo diário para todas as necessidades que eu preciso, que tem me ensinado, que tem me consolado, que tem me encorajado, que tem me corrigido, seja um amigo deste intercessor, desta intercessora. Usa eles nas suas diárias intercessões, tendo convicção e a certeza de quem ele é em Jesus, daquilo que ele pode em Jesus e daquilo que ele pode fazer em ti, Jesus. Que teu Santo Espírito console aqueles que precisam de consolo, conforte o que precisa de conforto e que dê força aos que estão cansados e sobrecarregados. Que o Senhor possa alcançar a todos e possamos sair deste vídeo com uma mentalidade de eu sou amigo do Espírito Santo e eu preciso estar com ele todos os dias da minha vida. Lembre-se, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Fique na paz.